Então, ficou dessa forma o nosso tapete retangular. Amei demais fazer esse modelo, espero também que vocês gostem. Aqui ele ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura, um tamanho bem legal. E aqui, se você quiser aumentar, você vai aumentar a quantidade de blocos. Aqui eu tenho um total de 14 blocos inicial. Você vai aumentando de 4 em 4 para formar os 3 pontos altos mais a correntinha de espaço, tá bom? Espero demais que você goste e vamos para a videoaula. Então, aqui para iniciar o nosso tapete, eu tô usando a agulha número 13,5, um barbante na numeração 6, aqui eu vou usar o bege e o salmão para fazer esse tapete, tá bom? Aí você escolhe se vai trabalhar com 2 cores, com 3, quais as cores que você vai fazer esse tapete. Então, aqui eu vou iniciar um total de 58 correntinhas. Então, eu vou fazendo essas correntinhas não tão apertadas, tá bom? Deixa um pouquinho mais leve a mão, se você tem um pouquinho mais apertado. Eu faço um total de 58, aí eu retorno. E aqui lembrando que essas 58 correntinhas, 56 é múltiplo de 4, conforme eu expliquei, vai ser de 4 em 4 correntes, mais 2 correntinhas para virar. Então, se você quiser fazer menor, quiser fazer maior, você vai aumentando de 4 em 4 correntes ou diminuindo de 4 em 4 correntes, tá bom? Aí, sempre no final, mais 2 que eu vou retornar para fazer o trabalho, tá bom? Feito, então, aqui o cordão com as correntinhas, 58 correntinhas, eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço um ponto alto, laço e venho para a próxima, ponto alto, laço e novamente ponto alto. Então, eu faço 3 pontos altos e essas, quando eu volto, né, na quarta correntinha, eu vou usar depois para trabalhar os blocos de pontos que vai ficar no cantinho do nosso trabalho. E agora eu vou trabalhar blocos de 3. Então, essa vai valer como uma argola. E aqui eu tenho 3 pontos altos. Eu faço uma corrente, laço, pulo uma corrente de base, venho para a próxima, um ponto alto, no próximo mais um e na próxima correntinha mais um. Fiz novamente um bloco de 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo uma correntinha, venho para o seguinte, inicio trabalhando o bloco de 3 pontos altos, um sobre cada correntinha do cordão. E essa vai ser a minha repetição por toda essa carreira, sempre separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Então, aqui eu finalizei os grupos de 3 pontos altos e eu tenho um total de 14 grupos de 3 pontos altos para a medida que eu vou fazer. Que no meu caso, o tapete ficou com 75 centímetros de comprimento por 42 de largura. Aqui eu faço 1, 2 correntes, eu laço aqui no pezinho desse último ponto alto e coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. Tiro as 3 alcinhas de uma vez, que eu vou trabalhar dentro desse espaço. E quando eu faço dessa forma, as 2 correntinhas do meio ponto alto, ele já fica bem no meio. Agora, eu coloco a minha agulha aqui dentro, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Laço e no mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos. Ficou um bloco de 3. Uma corrente, e agora eu vou trabalhar desse outro lado, vou intercalando. Onde eu tenho correntinha, eu trabalho bloco, e sobre o bloco eu faço apenas uma correntinha. Então, eu fiz uma corrente, laço, venho aqui nesse espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no espaço da correntinha, 3 pontos altos. Então, aqui na parte lateral, eu vou fazer por todas as carreiras esta mesma repetição, não tem segredo. A única diferença vai ser aqui na parte dos cantinhos, que sempre eu terei os aumentos. Na parte da lateral, vai ser dessa forma, 3 pontos altos no espaço, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, até esse último espaço, aí eu retorno. Então, aqui eu terminei, não tem segredo, os bloquinhos de 3 pontos altos até o último espaço aqui da lateral. E agora, lembra que eu iniciei voltando na quarta correntinha, eu tenho essa argola que eu vou trabalhar de lado com os blocos.
eu faço uma corrente, laço e entro nesse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, deixando um pouquinho mais junto, que eu preciso ter espaço para 3 blocos aqui dentro. 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, laço, volto no mesmo espaço, 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço e 3 pontos altos. Dá certinho aqui. No meu caso, a quantidade que eu coloquei para voltar ali na 4ª corrente, dá certinho o espaço. Então, essa parte ela vai ficar reto, porque o meu tapete é retangular. Então, 3 correntes entre esses espaços, e aqui eu tenho 3 grupos de 3. Uma corrente, inicio da mesma forma, onde eu tenho espaço, eu trabalho 3 pontos altos, uma corrente de espaço até o final do nosso trabalho. Quando tiver aqui nesse último espaço, eu retorno para a gente finalizar. Finalizei, então, aqui toda a parte da lateral com os blocos separados por uma corrente. E aqui eu faço uma corrente e no mesmo espaço, lembra que eu iniciei com 3 pontos altos nesse primeiro espaço? Eu entro com a minha agulha nesse mesmo espaço e trabalho 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntes de espaço, laço e no mesmo espaço eu trabalho 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntes e vou finalizar com um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo, alongo, corto, arremato aqui do lado avesso, aí eu retorno com o salmão pra gente dar sequência ao nosso trabalho. Então, aqui eu vou iniciar nesse canto, note que eu tenho essas 3 correntes e essas outras. Eu inicio nesse outro canto que eu vou trabalhar essa lateral. Se você tem o costume de iniciar com um nozinho, você pode iniciar. Mas eu tô iniciando de uma forma diferente. Eu coloco a minha agulha nesse espaço, coloco a minha agulha aqui dentro, deixo uma ponta para arrematar depois, puxo aqui dentro. E aqui eu tenho essas 3 correntes, eu coloco a minha agulha nessa primeira correntinha, pegando a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Depois eu vou arrematar essa ponta e não fica aqueles carocinhos na parte de arrematar, na parte do avesso. Depois eu arremato, agora eu faço 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laço, e dentro desse espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, totalizando 3. 1, 2, 3 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. Depois, quando estiver finalizando, eu vou terminar aqui, ó, nesse outro espaço para finalizar. Então, eu fiz aqui um lequinho, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente e vou dar início à parte da lateral. A lateral vai ser a mesma repetição, conforme eu falei. No espaço, eu faço 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos e vou seguindo por toda a lateral. Quando chegar nesse último espaço, antes do canto, eu retorno. Fiz, então, o último espaço, os 3 pontos altos, uma corrente, laço, e agora eu vou trabalhar esse canto. Notem que eu tenho esses 3 pontos altos, eu tenho essas 3 correntinhas, dentro dessas 3, eu faço 3 pontos altos, eu vou trabalhar um leque, conforme eu iniciei lá no outro lado. 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, e no mesmo espaço eu faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço, eu venho para o próximo espaço das correntinhas e repito o leque. O leque sempre será 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3, e no mesmo espaço os 3 pontos altos novamente. Então, é bem legal de trabalhar esse modelo de tapete, que ele vai se basear sempre em leque e bloco de 3 pontos altos. Então, aqui nesse canto eu tenho os 2 grupos de leque,
Agora, eu faço uma corrente e venho aqui para outra lateral, onde eu tenho espaço, eu trabalho 3 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos em todos os espaços. Quando estiver finalizando aqui, nesse último espaço da lateral, eu retorno para a gente finalizar essa carreira. Finalizando, então, toda essa lateral com os grupos de pontos altos, faço uma corrente e para finalizar essa carreira, onde eu tenho essas 3 correntinhas desse canto, eu vou repetir o leque. Então, serão 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. 3 no mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente e vou finalizar aqui onde eu tenho esse primeiro leque, no segundo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. Aqui do salmão eu vou trabalhar mais uma carreira. Então, aqui eu tenho essa carreira do meio, que é a primeira carreira, e eu dei a volta mais uma vez com o bege. Nessa carreira, nessa primeira parte de salmão, eu vou fazer 2 carreiras com o salmão. Então, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, venho sobre o terceiro ponto baixíssimo, e aqui dentro do espaço onde eu tenho o leque, as 3 correntinhas, eu vou repetir o leque. Coloco minha agulha, faço um ponto baixo e mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. Laço no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, fica um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui eu formei um leque. Sempre eu vou fazer leque sobre leque, mas você vai entendendo conforme eu vou explicar aqui mais um pouco, mais algumas carreiras. Saiu aqui, faço um ponto alto, o leque, uma corrente e dou início à parte da lateral. Lateral não tem aumento, sempre vai ser a mesma repetição. 3 pontos altos no espaço, uma corrente, 3, uma corrente, até chegar aqui onde eu tenho o leque, eu vou fazer os 3 pontos altos. Aqui onde eu tenho o leque, que é formado por 3 correntinhas, 3 pontos altos, nesse espaço das 3 correntes, eu vou repetir o leque. Vou fazer dessa forma. Quando eu chegar sobre esse leque, eu retorno. Então, aqui, conforme eu falei, né, até o último espaço, eu trabalhei os 3 pontos altos, leque sobre o leque da carreira anterior. E aqui, eu faço uma corrente e note que eu tenho um espaço entre um leque e outro. Nesse espaço que eu vou ter entre um leque e outro, eu trabalho apenas 3 pontos altos. Cada carreira que eu fizer, eu vou ter um espaço a mais entre os leques. Então, aqui, eu tenho um espaço. Na próxima carreira, eu terei 2 espaços e assim por diante. Em todos os espaços que eu tiver entre os leques, eu faço apenas 3 pontos altos, uma corrente de espaço. E aqui eu tenho o leque, eu sempre vou trabalhar leque sobre leque, tá bom? Então, a partir daqui vai ser bem tranquilo. O leque é formado por 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos e na parte da lateral sempre eu trabalho no espaço 3 pontos altos. Então, eu finalizo essa carreira com o salmão, que são 2 carreiras apenas. Agora, eu vou mostrar na peça para você conseguir entender como você vai fazer as próximas carreiras. Então, aqui eu já tenho uma peça pronta. Eu tenho essa primeira carreira, essa primeira completa, né? Essa aqui fica no meio. Tenho 2 carreiras com o salmão e a partir da próxima vai ser a mesma repetição. Eu vou iniciar sempre aqui nesse meinho do leque, eu trabalho o leque e dou início à parte da lateral com os blocos de 3 separados por uma corrente e repito aqui nessa parte leque sobre leque e no espaço eu faço os 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz, então, essa carreira de salmão, 2 carreiras de salmão, e na parte, como eu tô trabalhando 2 cores, eu vou fazer a partir dessa carreira de salmão, sempre 3 carreiras de cada cor até o tamanho que eu quero. No meu caso, eu fiz 3 carreiras de bege, 3 carreiras de salmão, 3 carreiras de bege, 3 carreiras de salmão e finalizei com o bege, que é um pouquinho diferente. Tá? Então, no meu caso, seria isso. E aqui, note que eu tenho entre um leque e outro, aqui eu tenho um espaço, então eu fiz um grupo.
Nessa próxima carreira, eu tenho 2 espaços, então eu faço 2 grupos de 3, sempre separados por uma correntinha. Somente no meio do leque eu faço 3 correntes, no restante uma corrente de espaço, e aqui no seguinte eu tenho um espaço a mais, e assim por diante, não tem segredo. Leque sobre leque, no espaço 3 pontos altos, na parte da lateral eu não tenho aumentos, eu sempre trabalho no espaço 3 pontos altos, uma correntinha de espaço. Eu vou trabalhando desta forma e você faz aí o tamanho que você quer. Eu vou fazer todas as carreiras, conforme eu expliquei aqui. Você faz o tamanho que você quiser. Aí eu volto pra gente concluir a parte do bico de acabamento. Um bico bem simples, inclusive se você quiser fazer de outra forma, você pode fazer. Mas antes de eu concluir essa parte, eu quero dar uma dica muito importante, tá bom? Fica atenta a essa dica, não pula, para não chegar lá no final. Ai, meu trabalho tá torto, ele tá puxando só para um lado. Faça as 2 últimas carreiras antes do bico do lado avesso. Eu já fiz um teste, deu bem certo. Se você tem a tendência de, parece que dá a impressão que tá ficando puxando só para um lado, a peça vai ficando torta. Então, faz as últimas 2 carreiras antes do bico do lado avesso. Aí o bico vai fazer do lado direito. Eu já fiz teste em outros tapetes e deu muito certo. E depois a gente retorna para fazer a parte do bico, tá bom? Inicio da mesma forma. Eu deixo uma ponta, coloco minha agulha no espaço, puxo essa ponta aqui pra frente e coloco no espaço da correntinha, pegando a alcinha de trás, fazendo um ponto baixíssimo. Deixo essa ponta para arrematar no final. Subo 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laço e nesse espaço eu faço mais 3 pontos altos. Então, pro bico de acabamento, eu vou ficar com blocos de 4 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu tenho um total de 4. Agora, eu venho dentro desse espaço do leque, onde eu tenho essas correntinhas, e faço um ponto baixo. Não venho diretamente trabalhando os pontos altos. Eu faço o primeiro ponto baixo, subo 2 correntes. Aqui dentro do leque eu faço um total de 7 pontos altos. Então, eu fiz as 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro, e faço mais 6 pontos altos. Em todos os leques eu vou fazer esses pontos. Se você achar que tá ficando repuxado, você pode fazer um ponto a mais. Se você acha que tá ficando meio que sobrando, você faz um ponto alto a menos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, já é o suficiente. Agora, eu viro aqui de lado, vou trabalhar essa lateral. E dentro do espaço, eu não faço direto o ponto alto. Eu faço um ponto baixo primeiro, subo 2 correntes e dentro do espaço eu faço mais 3 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 4 pontos altos, dessa forma. Agora, eu venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Note que ele fica assim, ele vai ficando essa pontinha, porque eu faço sempre o ponto baixo. Então, vai ficando, e aqui, nesse canto, ele fica esses pontos que eu fiz 7, dessa forma. Então, eu faço 2 correntes, né? Eu fiz o ponto baixo, 2 correntes, e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Venho no espaço, ponto baixo, 2 correntes, então essa vai ser a repetição por todo o meu trabalho. Aqui onde eu tenho as laterais, tanto na parte mais comprida quanto na parte mais estreita, eu faço ponto baixo, 2 correntes e mais 3 pontos altos, totalizando 4. Venho para o próximo espaço, ponto baixo, 2 correntes, mais 3, por toda essa parte da lateral. Quando chegar aqui, onde eu tenho o leque do canto, eu faço a mesma repetição que eu fiz ali no primeiro. Eu faço um ponto baixo, 2 correntes e no mesmo espaço mais 6 pontos altos, totalizando 7. Venho para o próximo espaço, inicio o ponto baixo, fazendo um total de 4, sempre iniciando com um ponto baixo, subindo 2 correntinhas, tá bom? Então, não tem segredo, um bico bem simples, mas ele fica bem bonito. Faço por toda a volta. Aí, espero que você tenha gostado, você faz a parte do arremate e eu vou deixar passando aqui as fotos, um videozinho de como ele ficou. Então, ficou dessa forma o nosso tapete retangular. Amei demais fazer esse modelo, espero também que vocês gostem. Aqui ele ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura.